Muito bem, estamos de volta para mais um módulo do nosso glorioso curso de cadastro de produtor rural. Nesse módulo nós vamos falar dos documentos comprobatórios da propriedade, domínio útil ou a posse do imóvel. Esse material, esse módulo, ele tem como base principalmente o artigo 2º da IN 69/2022, em que pese eu não irei aprofundar na legislação, porque a legislação é objeto de outra aula de um outro colega que vocês podem conferir aqui nesse mesmo curso. Então vamos lá. Antes de começar, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma falha que eu cometi, um pequeno lapso, digamos assim. No vídeo anterior, no módulo anterior, nós colocamos cultivo de cacau, além de na atividade principal ter colocado gado. Entretanto, se eu coloquei cultivo de cacau, é preciso ter uma área de cultivo. Então, uma parte é pasto, outra parte é área de cultivo. Eu deveria ter informado aqui. Então, quando houver cultivo, vocês vão informar aqui a área de cultivo, tá bom? Eu esqueci por um lapso. O professor, não parece, mas o professor também erra. E aqui eu cometi esse pequeno erro, mas tá sanado o erro. Prossigamos. A IN 69, lá no artigo 2º, vai definir qual os documentos são exigidos para o cadastro de produtor rural. Eu fiz um resuminho aqui. 10 documentos admitidos. Entre esses 10 documentos admitidos, 2 exigem reforço. Já não vamos ver o que é reforço. E tem alguns outros documentos, desde que sejam provas irrefutáveis, que podem ser usados. Vamos destrinchar isso aí. Vamos lá. Prossigamos. Documentos admitidos. Aqui eu coloquei do inciso 1 a 5. Vocês podem consultar na legislação e depois também aprofundar com muita mais propriedade com alguém que sabe muito mais do que eu, que é o colega que ministrou lá o módulo de legislação. Primeiro documento, certidão de inteiro teor do imóvel. Gente, certidão de inteiro teor do imóvel tem que estar válida, tá? Então, normalmente elas valem por 30 dias. Então, a pessoa chegou, quero fazer, tem escritura? Tenho. Então, vá no cartório e tira uma certidão que a gente consegue fazer. Tranquilo, né? Título de regularização fundiária do INCRA. Um documento do INCRA. Às vezes isso aqui é o CCU, que é o cadastro do INCRA. Um documento do INCRA dizendo que aquela terra está regular, que é daquela pessoa. O CCIR, que também é do INCRA. É o cadastro de imóvel rural. Certificado de cadastro de imóvel rural. Vale, opa. Decisão judicial em processo de inventário ou divórcio. Há uma sentença do juiz homologando um formal de partilha, dizendo que aquela terra é daquela pessoa. Não há por que não aceitar, né? Uma sentença judicial não há por que não ser aceita. A escritura pública extrajudicial em procedimento de inventário ou divórcio também vale. Sigamos para o próximo. Declaração de posse. Declaração de posse é para aquela pessoa que não tem a escritura, não tem um ITR, não tem um CCIR, não tem um CCU, não tem um cadastro no IDAROM. Depois que tudo isso falhou, é possível pedir para o produtor uma declaração de posse. Lá na instrução 69 vai ter o modelo dessa declaração, tá? E aí, se um desses órgãos emitir aquela declaração, isso tem validade. Declaração de ITR e recibo. Observem aqui, ó. Observem isso aqui. Referente ao último exercício fiscal. Não é de 10 anos atrás, não é de 5 anos atrás. Último exercício fiscal. Declaração e recibo de entrega. Posso aceitar só isso e fazer o cadastro? Pode. Escritura ou contrato de compra e venda, e também a escritura ou contrato de cessão de direitos hereditários. Pessoal, aqui pode ver que eu coloquei destacado. Esses documentos sozinhos não têm validade. Eles somente têm validade se estiverem junto com algum outro documento. Qual documento é esse? O ITR, a declaração de posse. Qualquer um desses aqui, ou quem trabalhou no slide anterior, qualquer um desses aqui, acompanhando esses aqui, vale. Sozinho vale. O contribuinte acabou de chegar aqui na minha prefeitura com a escritura. Posso fazer? Não pode. Ah, mas a escritura é um documento público? Não pode. Simples assim. Se ele quiser usar a escritura, ele vai ter que colocar um dos documentos anteriores. Ou até mesmo o que eu particularmente mais gosto de usar, no caso de produtores de gado e leite, esse aqui, o comprovante de cadastro de exploração agropecuária do IDAROM. Aí eu aceito a escritura, eu aceito o contrato. Se não, eu não aceito. Se ele tem escritura, então eu não tenho nenhum dos outros, o que eu faço? Só tem escritura. Fácil, vá ao cartório de imóveis e retire uma certidão de inteiro teor. E você vai usar a certidão de inteiro teor. Então cuidado com esses aqui, ó. Tanto que eu marquei eles aqui, pra gente não cometer impropriedades aqui. Muito bem, os documentos é simples, vocês viram ali. Aqui eu só tô reforçando o
ou compra e venda e cessão de direitos hereditários não bastam por si só, e nem a escritura, tá? Então, ó, escritura, contrato de compra e venda, escritura e contrato de cessão, é aquilo que eu falei lá atrás, ó, não valem. Como que eles podem valer? Escritura ou contrato de compra e venda, mais o ITR, mais o CECIR, mais o documento do IDARON. Aí vale? Vale. Pode fazer a inscrição dele. Não esqueçam disso, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nunca esqueçam disso. Como comprovar essa condição na prática, né? A gente já falou bastante, mas eu coloquei aqui porque esse material vai ficar lá na nossa área do aluno. Então, ó, certidão de inteiro teor, CECIR, cadastro de exploração do IDARON, a gente já falou lá atrás, são esses documentos. E aí, saindo dos documentos que comprovam a propriedade, que comprovam a posse, que comprovam o uso, existe um documento essencial. Jamais, em hipótese alguma, faça um cadastro de produtor rural sem o CAR, Cadastro Ambiental Rural, a não ser em algumas hipóteses que nós vamos tratar daqui a pouco. E o que esse CAR comprova, gente? Ele comprova a viabilidade ambiental do imóvel. Cruzamento, ele cruza os dados com a base de dados da SEDAM e verifica se a área está em unidade de conservação, proteção integral ou uso sustentável. Se estiver, a princípio, não fazemos. Existem situações que não podemos fazer? Sim, mas aí é com autorização da SEDAM, do ICMBio, né? Somente nessas situações. O que o CAR não comprova? Não é prova de propriedade. A pessoa chega lá e pergunta assim para ele: você tem escritura? Tem o ITR? Tem o CECIR? Não, eu não tenho nada. Eu tenho o CAR. O CAR não é prova de propriedade, domínio útil ou posse. Não, ele não substitui nenhum daqueles documentos que nós vimos lá atrás. Nenhum. E a própria instrução veda o uso para isso, tá? Eu coloquei aqui embaixo para lembrar mesmo. CAR e comprovação de posse são exigências distintas e cumulativas. Cumulativas por quê? Um verifica a viabilidade ambiental, o CAR, e a outra a titularidade do imóvel. Tem que ser os dois, cumulativo. Os dois tem que ser apresentado. Maravilha? Tudo bem, prossigamos. Existe pessoas que estão dispensadas do CAR. Sim, é verdade. É verdade. Quem são eles? Os indígenas, os quilombolas, o extrativista em unidade de conservação de uso sustentável. Presta atenção, ó. Em unidade de conservação de uso sustentável. Depende de ver aonde ele está. O quilombola em área titulada quilombola. Precisa de um documento provando isso. O indígena em terra indígena demarcada. FUNAI também vai declarar isso. E o pescador, que basicamente não tem tantos requisitos assim, mas os demais têm, ó, condições. Mas aí você pode ter a seguinte situação: o produtor, ele tem uma horta na área urbana da cidade, beira da cidade, a área urbana, ele paga IPTU. Aí você me pergunta: eu posso usar o IPTU no lugar do CAR? Não, não pode. Ó, não pode usar o IPTU no lugar do CAR. O que você pode usar? Alvará de funcionamento da prefeitura. Então você vai orientar esse produtor a procurar a prefeitura, verificar quais os procedimentos para emitir esse alvará. É uma atribuição da prefeitura, não é uma atribuição nossa. Em que pese a maioria dos parceiros já estejam dentro de prefeituras, já pode verificar isso com o setor competente, para quando alguém chegar e precisar ser orientado, você poder orientar ele melhor, ou encaminhar para quem vai orientar ele melhor, né? Maravilha, tranquilo. Vamos prosseguir? E o arrendatário, o comodatário, o parceiro, quem recebeu uma doação, esse pessoal pode ter cadastro de produtor rural? Claro. Pessoal, aqui é o seguinte: a propriedade é de outra pessoa. Então, quem está fazendo o cadastro é o arrendatário. Vai servir para todos os outros, eu vou falar do arrendatário, mas servindo para os demais. O arrendatário vai ter que apresentar a escritura, um daqueles documentos que estão lá no artigo 2º, em nome do proprietário do imóvel. O recibo do CAR em nome do proprietário do imóvel. E o comprovante de residência no seu nome, de quem está fazendo o cadastro, de quem arrendou. Eu vou chamar a atenção de vocês para comprovante de residência, que eu não falei anteriormente. Pessoal, sempre exijam para o cadastro o comprovante de residência, para ficar um processo mais robusto, que aquela residência que você informou realmente existe e está corroborada por documento hábil. E ele vai ter que apresentar um contrato de arrendamento. Contrato de arrendamento esse reconhecido firma em cartório ou assinado via certificação digital ou via GOV, é o mais comum. Se lhe apresentarem um documento assinado via certificação digital ou GOV, para aceitar, você vai precisar que esse contribuinte lhe envie o PDF para o seu WhatsApp, para o seu e-mail, de alguma forma. Você vai nesse site aqui, no IT,
e vai conferir se aquelas assinaturas são válidas. Não recebam documento em papel assinado digitalmente. Ah, mas chegou o produtor aqui e trouxe impresso já para mim aceitar. E ele disse que era válido. Não, não é. Assinatura digital valida documento digital, não valida documento em papel. Exija dele o PDF assinado e faça a conferência. Doação, vamos pro próximo slide, porque tem um detalhe na doação, para vocês ficarem atentos na doação. Vamos ver se vocês estão aí acordados ainda. Esse vídeo é um pouquinho mais longo porque ele é teórico. Importante quanto aqueles vídeos mais práticos. Vamos lá? Pessoal, doação é um caso à parte. Só se aceita escritura de doação registrada em cartório. Então, escritura de doação registrada em cartório? Aceito. Nunca aceito contrato particular simples de doação. Por quê? Doação, gente, tem que ser formal. Doação envolve tributação sobre doação e TCMD. Se a pessoa te apresentou isso aqui, ó, ela não pagou o ITCMD. Ela não pagou o ITCMD. E nós, órgãos públicos, não devemos incentivar as pessoas a não pagar os seus tributos. Então nós só aceitamos isso, tá bom? Aí eu coloquei aqui esse lembrete para vocês nunca esquecerem a questão de doação e também arrendamento. Você precisa ter alguns cuidados, né? Porque você vai trabalhar com documentos do arrendatário e documentos de propriedade lá do dono da propriedade. É um pouquinho diferente o cadastro, mas nada que a gente não consiga fazer, né? De forma até bem fácil. Muito bem, prossigamos. O nosso módulo, coloquei aqui tudo que nós falamos. Coloquei aqui que o próximo tópico seria documentos não admitidos, mas para o vídeo não ficar assim tão longo, o nosso módulo não ficar tão longo, eu não vou falar disso. Por quê? Pensei eu aqui, só aceitamos o que está lá no artigo 2º, conforme foi explicado. Os demais nós não aceitamos. Então, a hora que o nosso colega, que entende muito mais de legislação, ele vai trabalhar a legislação como um todo e vai falar sobre isso aqui. Esse vídeo não foi sobre legislação, foi sobre a documentação, tá bom? Muito bem, encerramos assim o nosso vídeo de documentação para o cadastro do produtor rural. Peço a vocês que assistam esse vídeo umas 2 vezes, porque ele é muito importante, para você não cometer erro lá quando estiver preenchendo o cadastro de produtor rural. Muito bem, tchau, boa sorte a todos.